Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à solenidade comemorativa dos 129 anos da Academia Cearense de Letras. Para compor a mesa, convidamos o presidente Thales de Sá Cavalcante. Convido o acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão. O vice-presidente da Academia Cearense de Letras e do Instituto do Ceará, aqui representando todas as entidades culturais do Ceará, Juarez Leitão. Convido o orador desta noite, acadêmico Lúcio Alcântara. Convido também a desembargadora Germana Moraes, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Convido o amigo dessa casa, grande amigo, Beto Studart. O Beto é vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. E convido também Graça Bringel. A Graça é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Ceará. Passo a palavra para o presidente Thales Montano de Sá Cavalcante para a abertura desta solenidade. Nossa boa noite a todos que nos dão o prazer de aqui comemorar conosco os 129 anos da nossa academia. Eu queria saudar todos os membros da mesa, na pessoa do acadêmico da Academia Brasileira de Letras, professor Joaquim Falcão, que veio nos prestigiar. E para nós é uma satisfação muito grande, e há pouco tempo eu estava a raciocinar. Os seres humanos não gostam de ser antigos, mas as academias gostam de ser antigas. O professor Falcão surpreendeu-se quando ele soube que a Academia de Letras do Ceará era a mais antiga do Brasil, né? Mais antiga, inclusive, do que a brasileira. E isso aumenta a nossa responsabilidade, e como o nosso principal dever é difundir a cultura, nada melhor do que trazer pessoas como o professor Antônio Torres, que aqui já esteve, e agora o professor Joaquim Falcão, que vem trazer as experiências da grande academia brasileira e também as suas próprias experiências profissionais. Portanto, eu queria aqui, de início, agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos vocês e voltar a palavra para a nossa grande Regina, para que nós continuemos os trabalhos. Obrigado. Nós vamos ter uma coisa muito importante agora. Eu vou fazer a apresentação de uns alunos cearenses que foram medalhistas na Olimpíada Internacional de Linguística, que aconteceu em Bansko, na Bulgária. São os alunos Leonardo Torres Silva, cadê ele? Medalha de ouro. Leonardo Pailo da Silva, medalha de ouro. E Luiz Saroshi Yomani Oikawa, medalha de bronze. E também o aluno Alexandre Monte, do FB, aprovado em Medicina na Unifor aos 13 anos. Ele só tem 13 anos.
E o Alexandre, ele toca piano muito bem, inclusive música clássica, e vai nos presentear com um recital após a solenidade, viu? Aos membros da mesa, a professora, que é presidente do sindicato, que entregasse esse diploma ao Alexandre. Vem para cá, vem para cá. Leonardo Pailo da Silva vai receber das mãos do vice-presidente Juarez Leitão. Agora eu ia chamar a desembargadora Germana para entregar o diploma do Leonardo Torres Silva. Agora é a vez do aluno Luiz Satoshi Yunomai Oikawa, que eu vou pedir ao Beto Studart, que tem uma fundação de incentivo ao talento, que venha entregar essa medalha a esse talento. Eu gostaria de citar aqui alguns presidentes de entidades. O presidente da Academia da Língua Portuguesa, Marcelo Braga, o presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos, a presidente da Academia Fortalezense de Letras, Maria das Graças Fonteles, a presidente da Academia Feminina de Letras, Elinalva Alves de Oliveira, a presidente da Sociedade Amigas do Livro, Marilena Campos, Fátima Duarte, conselheira do BPW, Mulheres de Negócio, Eliane Pimentel, conselheira da ACF do Brasil, Ana Vládia Mourão, presidente da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, Ismael Capibaribe, promotor de justiça e professor universitário. Ouviremos a palavra em nome da academia do acadêmico Lúcio Alcântara. Boa noite, senhoras e senhores. Quero saudar toda a mesa na pessoa do presidente, Thales Sá Cavalcante, e o nosso ilustre convidado, Joaquim Falcão, e da nossa desembargadora Germana, que está aqui também participando da mesa. Senhores acadêmicos da Academia Cearense de Letras, membros de outras instituições culturais, senhoras e senhores. Eu vou começar pedindo uma desculpa antecipada, porque o meu discurso ficou um pouco longo. Acontece que eu aprendi com o Padre Vieira, que dizia que não tinha tempo para escrever carta curta. Então, antecipadamente, eu vou pedir minhas desculpas. Cumpre-se mais uma vez a tradição de comemorar seu aniversário da fundação desse sodalício em sessão solene, que, invocando sua gloriosa trajetória, anime os operários da cultura, de modo particular os acadêmicos, a irradiar a luz do facho aceso por seus fundadores em pioneira iniciativa antecessora na criação de congêneres, aí incluída a Academia Brasileira de Letras, ora representada por um de seus ilustres membros, Joaquim Falcão, o que confere ao evento um brilho especial. Para não frustrar os que aguardam ouvi-lo, prometa a brevidade, que poda excessos e alimenta expectativas. A literatura cearense nasceu com os oiteiros, tertúlias promovidas pelo governador Sampaio, para ouvir e declamarem
os VATs locais. A essas primeiras manifestações literárias registradas se seguiu um longo silêncio, interrompido pela fundação da Academia Francesa, 1873, sucedida por variados grupos de escritores organizados em associações com fecundas intervenções no ambiente cultural da cidade, sucedida. Leonardo Mota, em seu livro A Padaria Espiritual, ao inventariar as instituições voltadas para a cultura, identificou mais de 100 grêmios literários e gabinetes de leitura sediados na capital e no interior. A relação cronológica abaixo contempla os mais relevantes, para melhor percepção do que foi um tempo áureo para o meio intelectual cearense. Fênix Estudantal, 1870, iniciativa de Rocha Lima, então um adolescente de 15 anos. Academia Francesa, 1873. Clube Literário Cearense, 1886. Instituto do Ceará, 1887. Padaria Espiritual, 1892. Centro Literário, 1894. Academia Cearense, 1894. O surgimento da Academia Cearense é uma espécie de epílogo desse luminoso período, reconhecido por destacadas personalidades da inteligência brasileira, em visita à Fortaleza ou informadas por terceiros. Zé Veríssimo, paraense, acadêmico, crítico de renome, afirmou ser, aspas, Fortaleza, depois do Rio de Janeiro, a cidade do Brasil onde é menos apagada a vida literária. Valentim Magalhães, fluminense, acadêmico, jornalista e escritor, assim se manifestou: o Ceará não para, o Ceará não cansa. Aderbal de Carvalho, fluminense, jurista e escritor, que nos visitou em fim do século XIX, saiu daqui com a seguinte impressão: no Ceará, a literatura chega a ser verdadeira mania. O cearense é literato por índole e por nascimento. Toda esta excitação intelectual mereceu de Tristão de Ataíde uma segmentação em 3 momentos distintos. Primeiro, o filosófico, quando a mocidade de Capistrano de Abreu, Rocha Lima, Araripe Júnior, Tomás Pompeu de Souza Brasil e outros moços de relevo, influenciados pela escola de Recife, inspirados nas ideias de Darwin, Taine e Comte, ao fundarem a Academia Francesa, moveram tenaz combate em nome da ciência ao tradicionalismo, ao clero, em defesa da liberdade religiosa e da instrução pública. Movidos por um radicalismo filosófico, destinado a remover tudo que lhes parecesse um anacronismo social, ofereciam a doutrinação aos pobres e operários no turno da noite, através da escola popular. Na trincheira oposta do conservadorismo, esgrimia o verbo Manuel Soares da Silva Bezerra, homem culto, professor do liceu e político, dando aso
a acérrimo debate travado pelos jornais e nos auditórios da capital. O segundo ficou marcado pelo aparecimento do jornal Libertador, sentinela da luta abolicionista e republicana, e do Clube Literário, desdobramento da Academia Francesa, que editava a revista A Quinzena. Finalmente, o terceiro, mais estritamente literário, com a prevalência da padaria espiritual, associação boêmia, irreverente e antiburguesa, sem escola literária definida. Esta, sem dúvida, o mais original e divulgado empreendimento intelectual do Ceará, brotado da liderança e espírito criativo de Antônio Salles, autor do curioso programa Manifesto, com 48 tópicos, que falavam de coisas sérias com um sotaque jocoso. Para sacudir o marasmo então vigente nas letras cearenses, Salles julgou que só uma ação escandalosa poderia reverter a apatia reinante. Disso cuidou com notável êxito. O local das reuniões, assistidas pelo povo, era o forno, as sessões fornadas e os 34 membros padeiros, cada um com um nome de guerra. O jornal do Grêmio chamava-se O Pão. No conjunto construiu-se uma colossal metáfora do alimento espiritual que pretendiam servir ao público. Surpreendente foi a repercussão alcançada pela novel entidade nos maiores centros, Rio de Janeiro e São Paulo, graças ao seu ineditismo e uma estratégia de comunicação articulada pelo seu mentor, Moacir Jurema. Mais tarde, uma dissidência do grupo, reunida a outros nomes ilustres, constituiu o Centro Literário, responsável pela publicação do periódico Iracema. A Academia Cearense, no dizer de Luiz Sucupira, foi, aspas, o arremate seguro e definitivo daquela fase de agitação intelectual que tanto exaltou a cultura e a inteligência dos cearenses, integrada por homens experientes, alguns egressos da Academia Francesa, livre de radicalismo, confluência de ideias, cenáculo democrático, cujo perfil assim definiu seu presidente Tomás Pompeu, junto com o Barão de Stuttgart, dois entusiastas da ideia. Aspas, aberta a todas as crenças, Academia Cearense foi a denominação inicial da nossa atual academia. Aberta a todas as crenças e opiniões sinceramente admitidas, porque neste recinto todos têm os mesmos direitos de cidade, as mesmas garantias de externação, os mesmos tributos de respeito e homenagem. É um campo aberto a todos os romeiros da inteligência, no centro do qual ergue-se o altar da única divindade que adoramos, a tolerância. Fecho aspas. Deste dirigente, seu colega na Câmara dos Deputados, assim falou o conde Afonso Celso,
em seu livro 8 anos no Parlamento, aspas, Tomás Pompeu de Souza Brasil, leitor infatigável, sempre a par dos últimos livros publicados, esquivo à tribuna, patenteava nas palestras sólida e extensa erudição. Criada nos moldes da Academia de Ciências de Lisboa, o cearense confere maior destaque à ciência, como se depreende da leitura do artigo 1º do seu estatuto. Tanto assim que Justiniano de Serpa, orador oficial, ao discursar na sessão inaugural, denominou seus membros de trabalhadores da ciência. O teor da proposta levou Eduardo Campos a estranhar o interesse secundário pela literatura, o que justificaria a ausência em seus quadros de conceituados escritores, tais como Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo e Antônio Salles. Sucessivas alterações estatutárias resultaram no formato atual, que prioriza a literatura sem descurar de outras áreas do conhecimento. Nessa primeira fase, integravam 27 membros fundadores, sem a designação de patrono. Ao empenho da corporação pode ser creditada a instalação da Faculdade de Direito, em 1903, primeira unidade de ensino superior no Ceará. A fase inicial segue-se 3 outras, pontuadas por circunstâncias críticas que ameaçavam a continuidade institucional. Em 1922, Leonardo Mota, em conferência na casa de Juvenal Galeno, alertou para o declínio do órgão, concitando o governador Justiniano de Serpa, ali presente, a liderar sua revitalização. Restaurada com o nome de Academia Cearense de Letras, passou a contar com 40 cadeiras, devidamente patroneadas, espelhada no modelo francês. A inclusão de uma mulher, a poetisa Alba Valdez, pseudônimo de Maria Rodrigues Peixe, no elenco de sócios, antecede em 55 anos a admissão inédita, em 1977, da conterrânea Raquel de Queiroz, na Academia Brasileira de Letras. Crise recorrente acometeu-a em 1930, assistida pelo governador Matos Peixoto, apoiado pelo irrequieto militar e historiador Walter Pompeu, sob a égide de um desejo patente de mudança, encarnado por jovens intelectuais do clima de estagnação nesse tempo dominante. A morte de Serpa e a queda de Matos Peixoto, quando a Revolução de 30 acabaram por comprometer os resultados dos esforços despendidos. Na ocasião, cogitou-se da criação de uma nova academia sob outra denominação. Acalmados os ânimos, manteve-se o nome com algumas alterações de integrantes e patronos. Em 1951, operou-se em nome do bom senso a fusão da Academia Cearense com a Academia de Letras do Ceará, preconizado por Mário Linhares, criada ainda em 1930, no âmbito da casa de Juvenal Galeno.
presidida à época por Dolor Barreira, passou a funcionar regularmente, estando hoje abrigada no histórico Palácio da Luz, antiga sede do governo estadual. Note-se que as remodelações levadas a cabo se deram observado o princípio de continuidade da matriz pioneira. O Ceará tornou-se conhecido como um estado exportador de gente, banida pela seca e a pobreza, braços épicos que extraíram a borracha na selva amazônica e fizeram a grandeza cosmopolita do Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse formidável êxito, havia um contingente numericamente pouco expressivo de uma elite letrada que arribava em demanda de horizontes mais promissores. No Rio de Janeiro, centro político, econômico e cultural do país, muitos lograram ascender nas diferentes atividades humanas em que a sociedade se divide. É desta conexão cultural, em particular, estabelecida entre a província e a corte, no ocaso do Império e albores da República, em torno da Academia Brasileira de Letras e da figura estelar de Machado de Assis, que pretendo vos falar de forma contida como o tempo cobra. O advento da República favorece as prometidas medidas de descentralização do poder, já demandadas pelos liberais no quartel imperial, mudanças que repercutem na cultura nacional, demandada na cultura nacional. A recusa à perda dessa hegemonia cultural por parte da antiga corte transparece na declaração de Machado de Assis, quando da instalação da academia, que a seguir reproduzo. Aspas, nosso desejo é conservar no seio da federação política a unidade literária. O acadêmico Luiz Edmundo, mais explícito, desdenha da eflorescência literária dos estados, ao dizer: centro literário nos estados parece pilhéria, quando o próprio país não pode ainda criar um centro literário à parte. Nada poderia ser mais a favor da concentração da inteligência. Convém lembrar que na gestação do projeto, o pensamento original imaginava o novo órgão, a Academia Brasileira, como um departamento governamental. A proposta não foi acolhida por ser considerada incompatível com os propósitos do novo regime. Mesmo a cessão de um prédio pelo governo a título de sede e a concessão de recursos financeiros para viabilizar o funcionamento da nova sociedade tardaram, mas de qualquer maneira vincularam-na ao poder, no semelhante acontecido com todas que lhes sucederam. Condição por mim, apreciada em palestra que proferi no ciclo de conferência da Academia Cearense de Letras no ano de 2014. Academias, a proximidade com o poder, o caso cearense. Instituições culturais criadas no século XIX, em meados da centúria seguinte, tiveram seu protagonismo revisto, desde quando o Estado expandiu consideravelmente
sua presença na área do ensino superior. A falta de fundos e o ônus de arcar com custo de sedes imponentes e vetustas levou alguns à penúria e consequente dependência dos cofres públicos. Em breve pesquisa, coloquei nomes de cearenses que, residindo no Rio de Janeiro, gravitaram ao redor de Machado e sua obra, em intensidade variável, no geral de forma religiosa e em menor número de cunho crítico. Desde a fundação da Academia Brasileira de Letras, os cearenses estiveram presentes. 2 pontos. Na memória de José de Alencar, patrono da cadeira 23, escolhido por Machado, e nas pessoas de Araripe Júnior e Clóvis Bevilacqua, na condição de sócios efetivos. Preenchidas as 30 vagas iniciais pelos participantes da costumeira reunião na sede da Revista Brasileira e seus afiliados, procedeu-se à eleição para completar as 10 vagas restantes. Nessa etapa, competiu sem sucesso outro cearense, Domingos Olímpio, já escritor consagrado. Os primeiros anos da academia não foram fáceis. O esperado apoio do governo tardava, o que dificultava sua consolidação. Atento ao problema, Joaquim Nabuco escreve a Machado de Assis, por mais de uma vez, sugerindo que a academia admitisse vultos destacados na sociedade, que lhe dessem publicidade e prestígio para afirmar sua existência. Na correspondência enviada da Europa ao amigo presidente, datada de 6 de dezembro de 1901, expôs com clareza sobre o seu pensamento sobre o que viria a ser conhecida como a teoria dos expoentes. Assim se expressou ele: você sabe que eu penso dever à academia ter uma atmosfera mais lata do que a literatura, e é exclusivamente literária, para ter maior influência. Nós precisamos de um certo número de grandes senhores, de todos os partidos. Não devem ser muitos, mas alguns devemos ter, mesmo porque isso populariza a rede. Fecho aspas. Convencido, Machado de Assis elege-se o Barão do Rio Branco em 1898, precursor da estirpe no sodalício, ministro de Relações Exteriores desde 1902. Com a anuência tácita do líder, Rio Branco acaba por montar uma bancada de seguidores, muitos deles diplomatas, o que lhe confere peso decisivo nas eleições para preenchimento de vagas. De certo modo, a academia se torna linha auxiliar da política externa do país. Domingos Olímpio, cearense de Sobral, jornalista, advogado conceituado, dramaturgo e romancista, autor de Luzia Homem, foi preterido nas 3 tentativas que fez para ingressar na academia. No semanário Anais de sua propriedade, com pseudônimo de Pojucã, cometia críticas contra a política externa brasileira, atraindo para si a inimizade do barão. Este, aliado com Machado de Assis, os dois elegeram Mário de Alencar,
filho de José de Alencar, um candidato com obra incipiente. Medeiros de Albuquerque qualificou o episódio de primeiro escândalo da Academia Brasileira de Letras. José de Alencar e Machado de Assis foram grandes amigos. Digo melhor, admirações mútuas. Alencar, ao saudar o amigo, a propósito do ensaio Instinto de Nacionalidade, publicado em Nova York, entronizou como o primeiro crítico brasileiro. No ocaso da vida, caminhando os dois no passeio público, o romancista cearense, preocupado com o futuro, indicava ao companheiro que destino a posteridade reservava à sua obra. A estátua erigida no Rio de Janeiro, a eleição de Mário de Alencar para a Academia, foram homenagens póstumas que Machado, a quem considerava sua maior admiração literária, aspas, seu primeiro tributo de admiração, possuidor de indiscutível mérito, mas a omissão em defender Alencar, nas polêmicas travadas com Joaquim Nabuco e José Feliciano de Castilho, foi alvo de censura pelos cearenses, Frota Pessoa e Abelardo Montenegro, entre outros. Arredio, dado como avesso a controvérsias, mas elas sempre o procuravam, Machado de Assis nunca se defendeu quando atacado. As respostas vinham sempre por terceiro. A única vez que o fez foi para contestar o virulento João Brisbo, fluminense, advogado, jornalista e historiador, ex-deputado-geral radicado no Ceará, que o acusou pelo jornal de favorecimento administrativo, a parte que seria patrocinada pelo conselheiro Araripe, escândalo que não se confirmou. Antônio Salles, incompatibilizado com a política local, transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1897, onde desenvolveu intensa atividade na imprensa. Estabeleceu rapidamente uma extensa e sólida rede de relações com intelectuais, de logo identificado como o artífice da singular associação que fora a Padaria Espiritual. Aclimatado na capital, participou regularmente das reuniões na sede da Revista Brasileira, dirigida por José Veríssimo, integrado no que se chamou a Roda Ilustre, sob a liderança de Machado, de quem veio a se tornar amigo dos cearenses, diz ser quem melhor o conhecia. Fundada a academia, recusou o convite para integrar, vencido por insuperável timidez e alegado espírito anti-acadêmico. No entanto, para atender pedido de Veríssimo, elaborou perfis dos acadêmicos, bem recebidos pelo público. A formalidade acadêmica preferiu o convívio com os amigos, nos encontros sociais e nos conversotes mensais da panelinha. No dizer de Tristão de Ataíde, na vida optou pela penumbra. Exerceu intensa atividade jornalística, enquanto hábil epigramista zurziu a vida do ministro Seabra e do diretor da Saúde Pública, Nuno Andrade, cuja demissão exigia, ao criar o mote tantas vezes repetido, aspas, tudo passa e o Nuno fica. Funcionário do Tesouro Nacional, foi
em represália, transferido para o Rio Grande do Sul, num exílio de 7 meses. De volta ao Ceará, retoma o ativismo cultural e acaba por assumir a presidência da Academia Cearense de Letras, tendo realizado a alentada obra dispersa em conferências, livros e artigos de jornal. Capistrano de Abreu, de temperamento arredio, foi outro dos amigos de Machado a recusar a distinção acadêmica, invocando, aspas, ser avesso aos agrupamentos humanos. Aliás, já se opunha à ideia de uma academia, antes mesmo da sua criação. Na Gazeta de Notícias, coluna Livros e Letras, comentava a obra do mestre com quem se correspondia com frequência e era colega nas aulas de alemão tomadas a um professor particular. Ao aparecer Memórias Póstumas de Brás Cubas, causou estranheza, segundo Brito Broca, levando Capistrano a interrogar pelo jornal uma carta ao autor, aspas, que é Brás Cubas, em última análise, romance, dissertação moral, desfastio humorístico. Ao trazer a novidade, Machado deixava perplexo o atilado Capistrano. Araripe Júnior, acadêmico fundador, foi um crítico nem sempre benévolo para com Machado, que chegou a se queixar das pancadas que levava do amigo. Sugere um outro fim para Sofia, personagem do romance Quincas Borba. Critica os perfis femininos de Machado, ao dizer que lhes falta a figura dos aguerridos salteadores de alcova. Frota Pessoa, no livro Polêmica e Crítica, tece duras críticas, também cearense, Frota Pessoa, tece duras críticas à posição da Academia Brasileira de Letras, contrária aos centros literários no Estado. Tem Machado como um poeta correto e frio, e Dom Casmurro, que julga livro inferior, aspas, pedacinho de vida, pedacinho de alma, vistos como através de um buraco de fechadura. Segundo ele, o livro se resume a Capitu. Franklin Távora, cearense, de Baturité, que chegou a fundar uma sociedade de homens de letras no Brasil em 1877, portanto anterior à academia, era visto com restrições devido às críticas que fazia a Alencar e rejeitado por Machado de Assis por pregar a divisão da literatura brasileira entre o Norte e o Sul. Clóvis Bevilacqua, também do Ceará, outro fundador, considerava que os livros de Machado tinham pouca receptividade junto aos nordestinos. Com sua esposa, a poetisa Amélia de Freitas, impedida de concorrer a uma vaga na academia, abandona de vez. O resumo revela parte do que foi a exuberante atuação de parcela da comunidade culta cearense nesse intervalo de grande ebulição intelectual carioca. Da fundação até os dias de hoje, apenas 3 cearenses, Heráclito Graça, Gustavo Barroso, que não amava o ídolo, e Raquel Queiroz, em 1977, quando rompe o tabu da misoginia na Academia Brasileira de Letras.
O último alencarino a disputar uma vaga no Silogeu Brasileiro, 1994, foi Arthur Eduardo Benevides, cujo centenário decorre este ano. Professor, poeta, festejado nacionalmente, ex-presidente de nossa academia, que obteve votos de escola, mas não logrou vencer. O que se terá passado para um jejum tão prolongado? Certamente não terá sido por falta de talentos naturais da nossa terra, fértil de literatura. Talvez nos falte o eco da mídia, nas suas diversas modalidades, capaz de construir ídolos e aureolar gênio. Ou um olhar mais atento para o que acontece nas províncias distantes do epicentro cultural, obra-prima da natureza, que é, apesar de tudo e sempre, a maravilhosa cidade do Rio de Janeiro? Calma, não estou a sugerir o sistema de cotas, tão em voga nos dias atuais. Apenas alerto para essa pluralidade de procedências, que pode dar mais consistência institucional à unidade literária imaginada por Machado de Assis. Não me arriscaria a sugerir nomes habilitados a tão elevada mercê, a fim de não incorrer em imperdoáveis omissões. Todavia, ocorre-me alguém que, por muitos méritos irrefutáveis, merece uma recomendação consensual. Refiro-me à escritora Ana Miranda. Assim, o ilustre confrade Joaquim Falcão, que tanto nos honra com a sua presença, não deixará esta fraterna convivência com o bornal vazio. Senhoras e senhores, o risco que correm as academias mais antigas, senhores acadêmicos e acadêmicas, como as nossas, é o anacronismo, a obsolescência. O desafio posto é o de renovar-se sendo tradicional, acolher a diversidade de manifestações da cultura, inclusive seus críticos, evitar que se torne um mausoléu de gente viva, parado no tempo, envolvida apenas em seus projetos pessoais. A imortalidade acadêmica, além de uma aventura pessoal, é obra coletiva, inspirada nos ideais que impulsionam a busca dos fins colimados. Sejamos dignos da glória conquistada. Gostaria de citar agora o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Eduardo Pagmácio Filho. O representante da Academia Cearense de Administração, Lamarque Mesquita Guimarães. A presidente da Academia Cearense de Cultura, Márcia Sucupira. O presidente da Academia Cearense de Literatura Popular, Francisco Salles. Eduardo Augusto Campos, presidente do Instituto Eduardo Campos. Ada Pimentel, presidente do Conselho
Estadual de Educação. Augusto Pontes, presidente da Academia Ipuense de Letras. Agora é um prazer enorme recebermos aqui na tribuna o nosso convidado de honra, Joaquim Falcão, da Academia Brasileira de Letras. Caro Juarez, em nome de quem eu saúdo a vocês todos, a mesa, eu vou saudar o governador Lúcio Alcântara com um título de que ele nunca foi. Um título que está no currículo dele, mas ele nunca exerceu. Não sei se o senhor se lembra. Não. Década de final de 90, o senhor senador, o membro do Congresso, eu estava em Brasília e muito atuante nessa área de patrimônio, e nós pretendíamos que o senhor fosse conselheiro do Patrimônio Histórico Nacional, do IFAM. Não sei se o senhor se lembra disso. E saiu por quê? E saiu por quê? Não, conselheiro. Porque ele, como membro do Congresso, não podia ser membro do Executivo, de um órgão do Executivo. Aí foi esse o problema. A lei, de modo que, em nome de sua solidariedade e talento do patrimônio cultural, já desde aquela época, é que eu lhe saúdo. Trago de Merval e de meus colegas um fraterno, solidário e admirado abraço a vocês todos. Quando Tales lhe convida para alguma coisa, o que ele está lhe convidando? Ele está lhe convidando para você aprender. Porque ele é quem ensina. Ele é quem ensina o Brasil a ser Brasil. Ele é que manda os seus talentos para as melhores escolas e instituições do Brasil. O Tales ensina o Brasil a ensinar. E é por isso que eu vim aqui. Mas eu não tenho saída. Não tenho. Depois que o governador Lúcio Alcântara veio com a história sobre as acadêmicas, veio com o pioneirismo de vocês em trazer a mulher para cá. Eu não tenho saída se não homenagear vocês todos, a partir de quem eu combati o bom combate pela justiça, e que muito me orgulho da companheira que fomos, companheiros e companheiras que fomos, com Germana Moraes, no Conselho Nacional de Justiça. Nós dois fomos indicados na primeira gestão, fomos conselheiros, eu indicado pelo Senado, você pela Justiça Federal. Combatemos o bom combate. É duro. Alguns arranhões, né? Alguns arranhões. Curáveis. Então,
Germana, em seu nome eu saúdo todas as mulheres, conselheiros, conselheiras, acadêmicos. Mas não vou parar aí. Raquel de Queiroz, eu convivi e fui vice-presidente de Gilberto Freire por alguns anos, lá no Recife. E uma vez nos encontramos, eu e Raquel, se me permite chamá-la assim, e ela veio com uma teoria absolutamente contrária a Gilberto Freire. Gilberto Freire descreveu o Brasil a partir do patriarcado. É isso? Dos senhores de engenhos, da família onde o homem comanda. Raquel veio com uma ideia de que isso foi no litoral, isso foi na zona da mata, que no interior muitas vezes prevalecia o matriarcado. Eu cheguei até a escrever um texto, que eu não encontro mais, não sei, mas essa ideia de Raquel, de que o Brasil é patriarcado e matriarcado, ficou na minha cabeça. E eu depois fui para a Fundação Roberto Marinho, criamos a TV Futura e a minha ideia era de pegar as novelas, colocar na TV Futura e, através das novelas, ensinar que era o Brasil, como era, etc. E qual a novela com que eu começo e é um grande sucesso? O Memorial de Maria Moura, de Raquel. Então, a minha solidariedade é de ação. Eu não vou me estender muito, mas tem 2 ou 3 pontos que o governador já tocou e eu quero trazer aqui, porque são absolutamente atuais. Absolutamente atuais. 129 anos, não é? Tudo muda, não é? 120 anos depois, nós temos que ser os mesmos que fomos no começo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Tudo é feito de mudança, assumindo sempre novas qualidades. Camões. É esse o ponto que eu gostaria de tocar hoje. Que mudanças temos que fazer hoje? Pensar. Isso aqui é uma baladeira. Quanto mais eu puxo a pedra para trás, para a história, para a tradição, a pedra vai com mais certeza para frente. O ministro, o governador Lúcio, bem falou da história, da tradição, tocou nos pontos importantes. O que eu estou fazendo agora é saltando a pedra e ver para onde é que a pedra vai. O futuro. Quais são os desafios que nós temos como membros da academia enfrentar hoje diante de um cenário maior que é o da democracia?
A democracia não somente no Brasil, mas no mundo. O que se espera de nós? Trago uma história de Gilberto Freire. Gilberto Freire disputava com juristas quem é que interpretava o Brasil. Antes de Gilberto, eram os juristas que tomavam conta. Clóvis, Silvio Romero, eram os grandes juristas. E Gilberto vem com a sociologia. O jurista com o dever ser e Gilberto com o ser. Gilberto olhando, identificando quem somos nós e não o que nós deveríamos ser. E Gilberto é convidado, então, para fazer, Tales, uma palestra na Faculdade de Direito do Recife, que os alunos se revoltam, porque diz, não, esse não pensa igual a gente. Nós não queremos ele aqui. Gilberto é um meteco. Meteco é uma palavra grega que quer dizer você não participa da cidade. Você é um estrangeiro, você está fora, você não decide, você não participa do processo de decisão das coisas da cidade. Você é um meteco. Nós somos metecos no Brasil? Não. As academias não podem ter um papel de metecos no Brasil. Nós temos que participar o máximo que a gente possa, dentro das nossas especificidades, do processo decisório, pelo menos das grandes questões culturais. Então, esse é um ponto que, para mim, é importante. Ou seja, nós temos que atualizar, modernizar o pensamento, a participação, a maneira de defender nossos valores na democracia brasileira. E digo isso por quê? Não é um problema só nosso. Pesquisas de instituições responsáveis, especializadas em democracia, mostram que o século passado, 120 países passaram a ser democracia, que não era. A Alemanha não era uma democracia, a Itália não era uma democracia, a África não era uma democracia, o Brasil não foi uma democracia em diversos momentos. Então, o que caracteriza o século passado foi uma globalização da democracia. Mesmo aqueles que não são se dizem e se apresentam como democracia. Então, esse é o ponto. O século passado fez uma opção a nível global pela democracia. África, América do Sul. Né? E esse século? Esse século é o stress test da democracia. O que a gente está vendo é se a opção que foi feita entrega, realiza. No Brasil, hoje, nós temos liberdade. Será que nós temos igualdade? Que é o que a democracia promete? O Brasil, em 88 e um pouco antes, até hoje, nós estamos num dilema e é preciso tomar opção. Defender a liberdade o máximo que podemos, sobretudo na nossa área, na cultura, nos nossos valores. Estou falando abstrato? Não. Nós temos agora,
Tales, não sei o que você pensa, mas nós temos agora uma questão que não podemos nos precipitar, mas é uma questão importante. O governador de São Paulo decidiu abolir livros nas escolas. É esse o melhor caminho? Já imaginou nós sem livros? Nós temos que participar desses debates, com cautela, com estudos, observando, vendo as alternativas, mas Lúcio dizia que, permita-lhe chamar de Lúcio, dizia que o Machado de Assis não gostava de entrar em controvérsias, né? Academias não devem também gostar de entrar em controvérsias, mas pelo que las há, e aí nós temos que enfrentá-las. Então, vocês vejam, a democracia nossa está diante de instabilidade econômica, estabilidade política, não preciso dizer a vocês todos sentem, é difícil prever o que vai ocorrer, não é? E tem para mim, um conflito básico. É um conflito meio filosófico, mas depois de 80 anos, a gente fica meio filosófico, meio filósofo, né? Repare, nos últimos anos, nós centralizamos a renda nacional. Hoje, 2 ou 3 ou 4%, nós aqui, detemos 2 ou 3 ou 4% da renda, não é? E descentralizamos o voto, o poder político, que analfabeto vota, ampliou-se o número de eleitores. Então você vê que o Brasil está com esse conflito, que é o seguinte: quem tem mais voto é quem tem menos renda. Como é que a gente sai dessa? Eu não vou respondê-lo. Eu quero apenas sublinhar a importância de como não metecos, ou seja, cidadãos, e suas associações. É a hora da sociedade, com suas múltiplas associações, participar à sua maneira, participar no diálogo. Não podemos mais ficar fechados. A academia, esse é um debate que a gente tem lá na ABL todo dia. E a gente precisa de vozes que sejam ouvidas. Não é apenas pelo talento, pela magnífica concepção de Brasil que Fernanda Montenegro entrou lá, é porque ela é uma voz que o Brasil admira. Gilberto Gil, não é? Nós já discutimos Ana Miranda, e eu vou levar a sugestão de vocês. Ela é uma pessoa que nos honraria muito. Ela é uma pessoa que... Queria dizer apenas essa mensagem. Para continuar o passado, temos que mudar o futuro. Temos que nos mudar no futuro. Essas questões, como a representatividade maior dos acadêmicos, a de como é que a gente participa no debate público, através da mídia,
através da mídia, das mídias sociais, não apenas a imprensa, mas as diversas mídias. Existe um autor que eu gosto muito, que ele é um filósofo germano-coreano, Byung-Chul Han. É uma maravilha. É quem mais ele veio da Coreia e é professor em Berlim, em Frankfurt. E ele diz: nós estamos hoje não na democracia, nem na monarquia, nem na ditadura, nós estamos na infocracia. Ou seja, quem detém o poder não é mais apenas os exércitos, não é mais apenas a economia, mas nós estamos numa época da infocracia. E nós todos somos membros da infocracia, porque ela é a tecnologia acessível. Então, como nos participarmos melhor? E aí, estou terminando. O discurso do governador mencionou as várias academias e que estão representadas aqui, que sempre foi, vamos dizer, um ethos do Ceará, uma identidade do Ceará. Não é? Por coincidência, a proposta, e eu mandei buscar alguns dados, todos os 27 estados têm a Academia de Letras. Pelo menos 200 municípios têm Academia de Letras. Fora as academias culturais que não se chamam de letras, porque eu fiz isso no computador, aí você botava letras, mas o PEN Clube não tem letra, um nome, mas aí então eu calculo que nós tenhamos hoje mais de 500 instituições culturais, associações de diversas formas no Brasil. Por que não nos unirmos? Por que uma pessoa com essa capacidade de fazer, como Tales e como os cearenses, não começam a estimular um diálogo entre as academias? Nós seremos muito mais fortes. Termino com um poema, sem antes fazer uma pequena curva do coração. Eu estava vendo esse quadro de Raimundo Sela, década 30, 40, onde a nacionalidade é palpável. Eu adoro o Raimundo Sela. E quem me ensinou a gostar de Raimundo Sela foi Bia Perlingeiro, com quem eu faço uma homenagem agora, a esposa do Max. E termino com uma poesia de um poeta do Pantanal. E que... não vale, assim é spoiler. Que é o Manuel de Barros. E que é uma maravilha, né? Quer dizer, um Brasil que tem o Manuel de Barros não pode dar errado. Ponto. E aí ele dá um conselho para nós, que é o seguinte: repetir, repetir,
repetir, até ficar diferente. Eu queria aqui ressaltar, avisar uma coisa para vocês. O acadêmico Joaquim, ele é de origem pernambucana. Ele é nordestino. Então, a primeira academia de letras foi cearense, essa aqui. A segunda, a brasileira. E a terceira foi a pernambucana. Bom, eu passo a palavra agora para o presidente Thales Sá Cavalcante, para proceder o encerramento dessa solenidade comemorativa dos 129 anos da Academia Cearense de Letras. Certo. Antes de encerrar a solenidade, eu gostaria de agradecer as presenças de todos vocês, agradecer as brilhantes conferências do Dr. Lúcio Alcântara e do professor Joaquim Falcão, mas queria apenas dizer umas poucas palavras. A primeira coisa, a Regina já me lembrou, mas eu já estava aqui com esse dever de casa dado por ela e pela Cláudia, é que ao saírem vocês receberão um exemplar da revista da Academia, que ao saírem vocês vão receber. A segunda coisa é que eu queria tomar a liberdade, pedir licença ao professor Linhares Filho, para tomar a liberdade de dizer que na próxima terça-feira ele lançará mais um livro e que eu terei a honra de apresentar, que já vi como o livro, estava falando para ele como o livro está bom, 19 horas no Ideal Clube, não é isso, Linhares? 19 horas. Não é? Teremos muito... Hã? Aliás, quarta-feira, vocês me desculpem, é na quarta-feira, 19 horas. E queria dizer para vocês que a moda hoje é a gente analisar o que os analistas, o que os comentaristas políticos dizem a respeito dos nossos governantes. E eles estão usando uma palavra com bastante ênfase, que é transmitir os bastidores. Então, eu acredito que todos vocês que aí estão gostariam de saber quais são os bastidores da mesa. Então, eu queria contar dois deles. O primeiro foi o nosso grande Lúcio Alcântara, que ao ver aquele garoto com 13 anos, na 9ª série, não fez ensino médio, passar, ele vai nos brindar, que depois nós teremos um coquetel, ele vai nos brindar juntamente com o outro pianista, com alguma música lá. E o Lúcio, o médico Lúcio Alcântara, imaginou, eu acho que ele imaginou aquele menino de 13 anos entrando na medicina e daqui a 2 anos ele vendo doentes. Então ele perguntou, Thales, ele pode entrar na medicina? Eu disse antigamente não. Alguns aqui, acho que vários aqui conheceram o industrial Marcílio Brown. Marcílio Brown de Oliveira. A filha dele, Rosiane, fazia o 2º ano do ensino médio e passou em medicina quando a legislação era outra. Ele foi ao ministro Jarbas Passarinho e disse, olha, eu queria que o senhor desse... Ele era amigo do Adalto, que era governador do estado, conseguiu falar via Adalto. E disse para o ministro, eu queria que o senhor saber que se não der um jeito da minha filha começar logo a medicina, já que ela passou na medicina da Universidade Federal, ainda no 2º ano. E o ministro Passarinho respondeu, a única coisa que eu posso dar é parabéns a você. Porque a lei não permitia. Hoje em dia, a escola pode fazer uma prova e esse menino, né, teoricamente, se a escola chegar à conclusão que ele domina os conteúdos que ainda iria ver, ele poderá entrar lá. E o outro bastidor interessante aqui foi que eu estava ao lado deste gênio e ele me chegou e disse, Thales, vocês sabem o que é batoque? Eu acho que foi batoque que você usou, não foi? Bodoque. Bodoque, não, aquele negócio... Pois é, eu disse, não, bodoque aqui ninguém vai saber o que é. E aqui se chama baladeira ou estilingue. E aí, gente, eu fiquei a pensar, o que este homem
está querendo saber de baladeira? Se daqui a 5 minutos ele vai fazer um discurso numa academia de letras. Trazer uma no bolso. Baladeira? O que ele vai fazer com essa baladeira? Gente, o que ele fez foi simplesmente o que todo professor deve fazer. Ele diz que eu ensino, mas eu costumo dizer que no diálogo, quem prepondera, quem tem razão no diálogo, numa discussão, não é A nem B, é o que resulta do diálogo, é o que resulta da discussão. Mas eu e o Falcão conversando, eu tenho certeza que ele ensina muito mais, eu aprendo muito mais. Obrigado a vocês, tudo de bom, vamos ao coquetel. Thales, eu quero dar um aviso. Atenção, pessoal. No próximo dia 24, quinta-feira, Dona Cibele Pontes estará lançando o seu mais recente livro. Será no Gran Marquise, às 5 horas da tarde. Então, nós esperamos o comparecimento de todos. Ela quer recebê-los lá. Navegações da Maturidade. São as suas crônicas.